pequenas não venham saber o verdadeiro sentido das coisas. Mas nós, como somos cristãos esclarecidos, devemos ensinar as nossas crianças desde pequenas. Por exemplo, seu filho, sua filha com certeza vai pedir um ovo nessa data. Não tem problema, compre. Dê a ele, dela, mas fale, olha, você vai comer esse ovo de chocolate, mas o verdadeiro sentido da Páscoa não é esse. O mundo mudou o sentido, mas o verdadeiro sentido da Páscoa, desde a antiguidade comemorado pelos israelitas, representa a nossa libertação, a nossa mudança de vida, que aconteceu através da morte de um cordeiro. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi salvo da escravidão do Egito através da morte de um cordeiro ou de cabrito. Por quê? Através do sangue daquele animal morto, eles passavam nas ombreiras das portas das casas. O anjo não matou ninguém naquelas casas que tinham sangue. Eles comeram a carne daquele animal, e no dia seguinte eles saíram do Egito e foram em direção à terra que o Senhor lhes havia prometido. Que maravilha! Hoje, quem é esse cordeiro que nos livra da escravidão, que já não é mais a escravidão do trabalho forçado do Egito, mas é a escravidão do pecado, é a morte espiritual? Deus hoje não vai mandar o seu anjo passar sobre as casas matando os nossos filhos, mas através do sangue do Cordeiro Jesus nós somos livres da morte espiritual. Quem aqui estava morto? Morto sem vida, sem esperança, morto do pecado, morto sem iniciativa para a vida, morto sem propósitos na vida, todos nós. Mas o que nos tirou dessa morte? Porque o homem sem Deus é a mesma coisa de um homem morto. Não tem propósitos na vida, não tem direção, não tem iniciativa para viver, não tem aquela vida que Deus dá e Jesus dá com abundância. Então o que nos livrou dessa morte foi o sangue de Jesus Cristo, que escorreu lá na cruz para que eu e você pudéssemos viver. Um homem morreu para que eu pudesse ter vida, porque a Bíblia diz que o salário, a consequência do pecado é a morte, Romanos 3:23. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Ou seja, eu, por pecar, estava condenado à morte, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A alma que pecar, diz Deus, essa morrerá. E a morte não é somente a morte física, porque se fosse somente a morte física, estaria bom demais. Mas morte no sentido original, a palavra morte significa separação. E no caso, separação entre o homem e Deus. Nós estávamos mortos, separados de Deus. Mas através da morte de Jesus, nós nos unimos de novo a Deus. Porque o pecado me fazia separação entre mim e Deus. O nosso pecado nos separava de Deus, porque Deus é santo. E Ele não pode compartilhar com o meu pecado, com o seu pecado, com o nosso pecado. O nosso pecado fere a santidade de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. Mas como então eu, pecador, iria me aproximar de um Deus santo? Como nós iríamos nos aproximar de um Deus santo, como nós estamos aqui próximos, bem próximos nessa noite? Todos acreditam que Jesus aqui está? E nós estamos na presença dEle, nós estamos pertinho dEle, nós até sentimos Ele. Como pode isso? É porque o sangue de um homem justo, chamado Jesus de Nazaré, Ele nos justificou. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. Se alguém precisava morrer
nosso pecado. Só que Jesus, ele pagou a sentença que era contra nós. Ele assumiu a culpa no nosso lugar. Exemplo: se aqui no Brasil tivesse pena de morte e todos os criminosos tivessem que pagar com a morte pelo crime cometido, por exemplo, meu amigo Antônio, ou o outro amigo Antônio, os dois Antônios, ou o Lenilson, o Aleph, por mais que eles fossem meus amigos, eles não poderiam ir lá no fórum e dizer: olha, o Jonas é uma pessoa legal, só que ele cometeu um crime e ele foi condenado à morte. Eu posso ir lá na cadeira elétrica no lugar dele? Eu posso ir lá para a câmara de gás no lugar dele? Eu posso ir para a forca no lugar dele? Eu posso tomar uma injeção letal no lugar dele? O juiz ia olhar para mim e dizer: não, quem cometeu o crime foi ele que vai morrer. E eu teria que morrer. Nenhum amigo poderia morrer no meu lugar. Só que no nosso caso, foi diferente. Jesus Cristo, ele se ofereceu para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar, para morrer no lugar de todos nós. E Deus aceitou. E era o próprio Filho dele. Olha, quem poderia fazer algo assim por nós? Jesus fez. Meu amigo Antônio, meu amigo Aleph, o Lenilson, por mais que eles tivessem boa vontade em morrer por mim, eles não poderiam. Sabe por quê? Eles também são pecadores como eu. Deus não poderia aceitar nenhum deles no meu lugar. Quer dizer, eles são tão pecadores como você. Mas somente o Filho dele, o próprio Filho dele, Jesus, que não tinha nenhum pecado, nenhuma mancha. Lembre-se, o Cordeiro da Páscoa deveria ser sem mancha, sem defeito. Deveria ser um Cordeiro perfeito. E como Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer, e Jesus lá se oferecendo: Pai, deixa eu morrer por essa humanidade que tu criou, a humanidade que se desviou de ti, se desvirtuou, se enveredou pelo caminho mau, deixa eu morrer por eles, Pai. Pai olhou para o filho: filho, isso vai ser muito doloroso para mim. O pai e o filho viviam juntos desde toda a eternidade, criaram o mundo juntos, criaram o homem, deram todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa sociedade de três que na verdade são um só, e a gente não consegue entender, não há como entender. Os três são três e são um ao mesmo tempo. Não adianta querer entender, mas é assim. O Pai olhando para o Filho: Filho, nós estamos juntos desde toda a eternidade. Eu não poderei suportar vê-lo morrendo numa cruz. A cruz, na época que os soldados do Império Romano dominavam sobre o mundo, era a sentença máxima de morte. Hoje, os Estados Unidos têm a cadeira elétrica, alguns países têm câmara de gás, outros países aplicam uma injeção letal, uma injeção mortal no corpo do sentenciado. Na época do Império Romano, há 2000 anos atrás, quando Jesus aqui desceu, a sentença máxima era uma cruz. Pegava-se o criminoso, a pessoa digna de morte, colocava ela com os braços presos assim, no madeiro horizontal, que era fixado a outro madeiro vertical, mãos e pés pregados na cruz. O sentenciado à morte, ele ficava numa posição muito incômoda. Já ficou com os braços pendurados por algum tempo? É desconfortável, causa dores, câimbras no corpo, e aos poucos vai asfixiando a pessoa. Somente os ferimentos que o sentenciado ele recebia antes da cruz já seriam suficientes para matar, porque o corpo do Senhor Jesus estava todo ensanguentado, desde a cabeça até os pés,
uma coroa de grossos espinhos fincados na cabeça, um chicote que tinha pontas de ferro e de chumbo nas pontas, bateram sobre suas costas, arrancando pedaços de carne das costas de Jesus. Todo o corpo dele estava coberto de sangue, mas foi esse sangue que deu a vida para mim, esse sangue que deu a vida para você, esse sangue que nos deu a vida, esse sangue que nos tornou justos. Porque se alguém precisasse satisfazer a justiça divina, esse alguém foi Jesus, que não tinha pecado. Somente Ele poderia morrer por mim, por você e por todos nós. E Ele se ofereceu. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, esse mundo somos nós, eu e você, que Ele deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o amor de Deus, meus queridos. Pode acender. Esse é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estão me entendendo, queridos? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, o sangue do Cordeiro que nos liberta. Eu falei aqui a semana passada de um caso, no meio de toda aquela tragédia que aconteceu lá em Realengo do Rio de Janeiro. Considero talvez, se não a mais triste, uma das mais tristes da história do nosso país. O caso de um demente, um louco, sei lá o que, endemoniado. Todas aquelas crianças morreram. Mas, de todos os casos que nós ouvimos, um me chamou muita atenção. O caso daquela menina, que era muito amiga de uma outra. Elas tinham uma amizade, uma amizade muito profunda. E quando ela viu que o atirador estava atirando de um e outro, ele ia atirar na amiga dela, ela simplesmente se levantou do seu lugar e ficou na frente da arma do criminoso. Aquele tiro pegou na cabeça dela, e ela caiu em cima da menina que ela foi salvar, e a menina ficou caída embaixo dela, se fingindo de morta, e o sangue da coleguinha dela, da amiguinha dela, escorrendo por cima dela. E aquele sangue que escorreu por cima dela salvou a vida daquela menina, porque o atirador pensou que ela já estivesse morta. A mesma coisa Jesus fez por nós, queridos. Ele derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos viver, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Mas como? Como pode Deus exigir o sangue, exigir a morte como punição pelo pecado? É assim Deus determinou. Não me perguntem, que eu também não sei, mas Ele deixou escrito na sua palavra que toda alma que pecasse, essa deveria morrer. Toda alma que pecasse, essa deveria morrer. E como todos nós pecamos, não há um justo sequer, eu, você, todos nós merecíamos morrer. Só que Jesus, Ele resolveu morrer no nosso lugar, pagar a pena